Olá, eu sou o pastor Aristóteles. Nós estamos falando aqui do Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, na rua Lemos Cunha 557, esquina com a Joaquim Távora, aqui em Icaraí. E nós estamos hoje na lição número 7 da Escola Bíblica Dominical. Hoje, 16 de novembro de 2025. Essa aula deverá ficar gravada, então você poderá assistir hoje ou qualquer outro dia. E nós estamos agora no último trimestre, do ano, quarto trimestre, e a revista que nós estamos usando é esta revista. O assunto dela é Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nessa lição número 7, o nosso assunto de hoje, embora o assunto do trimestre é corpo, alma e espírito, o assunto do trimestre é este, mas o de hoje, dia 16/11, é os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Ok? É um assunto muito interessante que agora começaremos. E se você quiser vir, comparecer, presencialmente para assistir uma das nossas aulas, temos aqui várias turmas de acordo com o modo que você se adapte mais. Tá? E se você gostar e quiser se matricular, você vai receber uma revista como esta, tá? Uma revista também gratuitamente. Não, esse agora no final do ano é capaz de não receber, porque já estamos já no último, mas será muito bem-vindo, muito bem-vinda se quiser assistir, tá bom? Então, a lição número 7 tem o texto áureo. Não iremos ler a revista, sempre falamos isso. Nós estaremos comentando a revista, ok? Você vai estudar a revista. O texto áureo está em Filipenses 4, versículo 8. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por este dia maravilhoso que tu criaste, este domingo, dia 16 de novembro, Senhor, segunda metade do mês de novembro, em que a tua mão tem estado sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas. Ao nosso lado, Senhor, está a tua presença. Ó Deus, e sabemos que não estamos sós. Ajuda-nos nesta lição de hoje. Fala, Senhor, com cada aluno, cada aluna, e também comigo, Senhor, que eu também quero aprender de Ti. Porque é bom e agradável servir ao Senhor e ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Esse tudo, vamos comentar, a forma como Paulo escreve, aos Gálatas, aos Filipenses. A verdade prática desta lição diz que, sempre isso na revista, isso que estou falando aqui está na revista, diz que o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Essa parte é fantástica e também vamos comentar sobre isso aí.
sábio e prudente, preservar a mente. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, 8 a 9, e depois 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Estamos lendo nesta lição a edição Almeida Revista e Corrigida, ARC. Então, se você quiser procurar no seu celular, né, computador, só botar ARC. Coloca o capítulo, o versículo, ARC, e vai ver essa versão. Filipenses 4, 8 a 9. Então, mais uma vez, como texto áureo, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei. E o Deus de paz estará convosco segundo o meu evangelho. Paulo estava muito seguro do que ele falava. Era um doutor da lei, que agora se converte e sabe toda a lei de cor. 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículos 3 a 5, que diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, né? É bom hoje até colocar isso aí, milícia, né? Da nossa luta, do nosso combate, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Os objetivos dessa lição são sempre três. Diz, primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4, 8. A gente vê isso aqui, na verdade, prática. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual, travada na mente, e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Esta batalha espiritual travada na mente leva alguns a enlouquecer, inclusive. Necessitarem de internação, necessitarem de tratamento de psiquiatras, né? A psique, já falamos aqui, é do grego alma. Então, psicologia estuda a alma. E nós trabalhamos, que nós pastores, nós que entregamos nossa vida a Deus, aceitando o seu Filho Jesus Cristo como Salvador. Não é entregar a Deus. Há um preço para isso. E o preço é a cruz do Calvário, o sangue derramado por ele. Ninguém é bonzinho, gente. Eu não sou bonzinho. É bom até sair na rua com o carro lá e de repente você vai logo ver como é que você está. Está bem, você não está, né? Nesse trânsito terrível que temos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá. Né? Não sou bonzinho, não. Mas, pelo sangue do Cordeiro, o valor a ser pago já foi quitado.
para que nós possamos comparecer com intrepidez diante do Rei dos Reis. Então, é uma batalha espiritual muito grande, ela é mental, né? É uma realidade, essa batalha espiritual é uma realidade, precisamos estar alertas aos seus ardis. A partir da orientação bíblica das epístolas de Filipenses 4:8 e 2 Coríntios 10:3, versículos 3 a 5, procuraremos enfatizar a importância da necessidade de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. Quando ele nos ensinou a orar, ele disse: dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas também ele fala: não vos preocupeis com essas coisas. Pão nosso de cada dia, ele não está pensando ali nessas coisas. Ele está pensando em algo muito mais sublime, o pão que desce do céu. Ele fala: não foi Moisés que vos deu o pão, foi meu Pai. É esse pão que alimenta o nosso espírito e conforta a alma. É esse que ele está falando. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, precisamos buscar diariamente a presença de Deus. Gálatas 5, 9, 19 a 21 diz assim: ora, quem fizer essas coisas, quem não fizer essas coisas, né, estarão bem, mas quem fizer algumas coisas que está escrito em Gálatas 5, 19 a 21, que são prostituição, lascívia, inveja. A inveja é terrível, já nasce com o homem, em maior ou menos grau, né? E quem praticar essas coisas, que nós temos, uma coisa é ter aquilo. Paulo, ele diz: olha, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Ele ora uma, duas, na terceira vez ele para, porque o Senhor responde a ele: olha, Paulo, vai ficar assim mesmo, porque isso daí é para mostrar que você é um fraco mesmo, você precisa de mim. É para te mostrar que quando você estiver assim, você vai clamar a mim, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então tem fraqueza que o Senhor deixa. Então, mas quem praticar essas coisas e gostar de praticar, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 22 a 23 diz sobre as coisas que devemos fazer. Depois você vai ler, eu tenho que correr aqui um pouquinho mais, porque a lição está um pouco comprida, e termino no versículo 23 dizendo assim: contra essas coisas, contra o amor, a abnegação, a pessoa que ajuda os outros, não há lei. Pode fazer à vontade. Então, há coisas que devemos fugir delas, mas há coisas que devemos praticar. Tópico primeiro objetivo da lição, são sempre três, uma visão introdutória. Primeiro tópico desse primeiro objetivo, a experiência de Adão e Eva. Se é a primeira coisa, a introdução, é lá atrás, com Adão e Eva. Vemos pelo estudo da antropologia bíblica, é o estudo da parte humana, parte do homem, para nossa compreensão teológica, que os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Adão, já ouvi falar que Adão foi um fraco. Ele foi meio irresponsável, ele não tomou conta da igreja dele. Eva já tinha um pensamento, quando falou assim: olha, você vai ficar sabida beça, hein? Se comer daquela fruta. Ela vê, poxa, é legal, ficar sabida é legal. É justamente
nessas coisas que ele se apega, que o inimigo se apega. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, o racional, comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação. Deus fala assim, olha, toma conta, dá nome aos animais, cuida. Ele não falou assim, é assim que se faz, olha, cuida, vai lá e cuida. Então, a capacidade de comunicação com o próprio Criador. Por que capacidade de comunicação com o Criador? Por que Deus vinha e conversava com ele? Não havia problema nenhum. Porque ele estava em santificação. A palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E ele estava numa situação tranquila. Isso foi cortado. E o homem até hoje, ele corre atrás. Mas Jesus Cristo, ele veio para abrir a porta, como ponte sobre o pecado, entre nós e Deus. Ele é a ponte. Então, a capacidade de conversar com o Criador, que todos os dias, pela viração do dia, vinha conversar com ele. Havia santidade no homem. Havia santidade na mulher. Então, a santidade, Deus tem abertura total para conversar. Porque o pecado faz separação, diz a palavra, entre vós e o vosso Deus. É um abismo. Ele não tinha pecado ainda. Então, com a queda, o homem perdeu essa graça maravilhosa. Ele foi expulso do Jardim do Éden. Ele perdeu a graça de falar com Deus diretamente, pois o pecado que gera morte forma um abismo, uma separação que não tem como chegar a Deus. Mas, mesmo nesse momento, ele diz, há uma solução. O filho, ele diz para a mulher, você vai sentir dores para ter os teus filhos. A serpente, ele diz, olha, aquele que vai nascer da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, tudo bem, lá na frente. Mas ele vai te esmagar a cabeça. Ele vai tirar o teu suporte. Vai tomar a chave das tuas mãos. O teu direito de dominar, ele vai tirar de volta. Para que o homem seja resgatado. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, há um esforço a fazer para se manter bem nesse mundo tão difícil, só se esforçando muito, né? Buscando a presença de Deus, buscando nos montes, nas madrugadas, em casa, na igreja, buscando, dirigindo, buscando o Senhor, conversando com Ele. Ele vos livrará, diz a palavra. A prova dessa condição de comunicação e livre-arbítrio foi a capacidade de Eva ao ser contestada pela serpente. A serpente diz assim, vem cá, é verdade que vocês não podem comer de nada aqui, no jardim? Ela chega assim naquela conversa do 171, ela não foi diretamente, assim, é como quem não quer nada. É verdade que você não pode comer nenhuma fruta aqui do jardim? Não sabe de nada, rapaz. Você é um bobão. Posso sim, posso comer tudo, você não sabe de nada. Eu não posso comer, é daquela ali, ó. Aquela não pode. Entendeu? Mas você vai ficar muito sabida. É por isso. Então ele sabia de tudo, né? Mas é um modo de pegar. Guardai os vossos pensamentos em Deus, não nas vossas fraquezas.
Adão, ela come, entrega a Adão, Adão olha e diz, é bom, é bonito, é agradável aos olhos, vou comer. Desobedeceu. Nesse momento, caíram-se as escamas dos seus olhos, eles viram que estavam nus e se cobriram com folhas do modo como eles puderam. Mas Deus, nesse momento, ele chega, vê o que estava acontecendo e diz, essa roupa que você buscou colocar sobre você, com teu esforço, não é nada para mim. Ele faz um sacrifício, sem derramamento de sangue, no sacrifício a Deus. Não há remissão de pecados. Ele mata animais. Deus faz uma roupa de couro e dá para eles. Mostrando, tem que haver sacrifício. Tem que haver derramamento. Já apontando para a cruz. Já apontando naquela dificuldade a solução. Nos nossos problemas, nos teus problemas que aparecem, não são provas para te reprovar, não. Esquece isso. Esquece isso. Ah, Deus se esqueceu de mim. Para. Você jamais, ele diz, olha, jamais sairei perto de você, jamais me esquecerei de você. A mãe pode até se esquecer do filho, mas eu, jamais. Está escrito na palavra isso aí. Ele não vai se esquecer. As lutas que nós temos, portanto, não são para nos reprovar. As provas não são para reprovar. Não tem que ter um teste? Aprende, prova, não é isso? Não é assim? Uma provinha. Mas saiba que neste caso, você vai ter que fazer a coisa certinha. Não existe 9,9, tá? É 10. Às vezes a pessoa passa pela prova mesma prova, várias vezes, e no final, quando começa a acontecer, a pessoa bota a mão na cabeça, ó, mente, ó. Meu Deus, vai começar tudo de novo. É porque não aprendeu. Vai ler a palavra, vai orar, para que Deus possa mostrar aonde você está errando. Gênesis 3,6 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, a parte dela era essa. Eu quero ficar sabida, hein? Que legal. Tomou do fruto, comeu e deu ao marido. Ele também viu, olha, bonito, comeu também. Gênesis, a mulher viu que a árvore, isso aí é na versão Almeida, Revista e Corrigida. Eu coloquei, a única vez aqui, eu coloquei agora na linguagem de hoje. Novo Testamento, na linguagem de hoje, NTLH. Então, Gênesis 3,6. Diz assim, a mulher viu, na linguagem de hoje, que a árvore era bonita. Mulher gosta de se aprontar e tal, é bonito, é feio. E que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Se eu comer, eu vou ficar sabida. Aí, apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, ele também comeu. A coisa vai ficando dessa forma. Segundo tópico desse primeiro objetivo inicial, conceito e origens. É um subtítulozinho, conceito e origens. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma, né? Temos corpo, alma, espírito, mas os pensamentos fazem parte da estrutura da alma e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Precisa ser avaliado. O que estou fazendo é certo? A gente não pergunta isso às vezes. Será que é certo o que estou fazendo? Creio ser interessante o que diz a revista. Eu vou
colocar aqui na íntegra essa parte que a revista... Geralmente não faço isso, eu comento. Mas essa parte aqui eu vou ler. Diz assim, nesse segundo tópico do objetivo 1. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sonhos, imagens. A respeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, né? Ou seja, biológicos, psicológicos, também espirituais, fatores internos, ou externos. Né? São ambientais, experiências do cotidiano. Então, está aí os fatores do pensamento humano, podendo também ser uma combinação desses fatores. Cabe ao ser humano aceitá-los, aprovando-os ou rejeitando-os. Então, eu posso aprovar ou posso rejeitar. Nesse caso, eu vou reprovar aquilo. Isso lembra, sabe? Então eu vou ver, olho, analiso, aceito ou não. Isso lembra uma coisa que a gente aprende desde pequenininho. Acho que você já ouviu isso. Eu não posso impedir que os urubus voem sobre a minha cabeça. Inclusive o voo dele é até bonito, né? É o voo da águia. Ele nem mexe a asa. Ele vai pegando as correntes de ar. Só a águia, ele que tem mais essa condição, fica lá em cima rodando. É bonito. Ele mesmo não é não, mas o voo dele é bonito. Então eu não posso impedir que ele voe sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse sobre a minha cabeça. E muito menos que ele venha colocar ovos na minha cabeça. Eu posso fazer isso. Eu posso. Filipenses 4:8 diz, é lá da 4:8, é da leitura bíblica em classe. Vou só repetir aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo agradável, seja isto que preenche o vosso pensamento. A coisa começa a vir, eu não sou obrigado a ficar ali, com aquilo na minha cabeça. Show pensamento, quero ser só assim, não. E pensa outra coisa, começa a cantar um hino, começa a cantar uma música. Nós podemos rejeitar essas coisas, ou aceitar. Aí vai ficando mais difícil. A alma, ela quer aceitar. Já falamos sobre isso. O espírito ligado à carne, ele está querendo buscar a presença de Deus. Está querendo ver as coisas espirituais muito mais fantásticas, muito mais profundas. A alma está ligada à carnalidade e aquele monte de coisas que nós falamos aqui já na última aula. E agora, terceiro tópico desse primeiro objetivo, as características do pensamento. Foi Deus que nos dotou de intelecto para escolhermos o bem. Veja só, escolhermos o bem antes mesmo de escolher o bom. A pessoa fica querendo escolher o que é melhor para ela, né? Aquele negócio de pensar farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o bem é fazer ou não fazer coisas boas. O bom pode ser coisas que eu tenho, coisas materiais. Então, precisamos, usando o intelecto, escolher o caminho da vida.
A Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto e o pensamento, mas direcionam segundo a ação desejável do Espírito Santo. Então, eu preciso ter um contato com o Espírito Santo. E esse contato só através de Jesus. Não tem outro jeito. Sinto muito, mas não tem outro jeito. Só por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E coloca de novo em cima dessa frase. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cenários silenciosos ou barulhentos. Cenários. Muito barulho, pouco barulho. Simples ou complexos podem ser construídos na mente pela capacidade imaginativa do ser humano. O escritor não é assim? Ele começa a pensar, ele forma um cenário em sua mente e faz o livro. E quanto mais ele coloca os detalhes, a folha que cai, a brisa vindo do mar, as borboletas, um detalhe que passa, ele começa a colocar no livro, quanto mais ele coloca, mais lindo é esse livro, que faz com que a pessoa que está lendo também imagine. São coisas construídas na mente imaginativa do ser humano. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros. Bons, ruins, puros, impuros, verdadeiros ou falsos. Enquanto os que têm origem em fatores externos são fruto de experiências sensoriais. Ou seja, a mente cria a partir de conteúdos que obtém através dos órgãos dos sentidos, os olhos, a boca, né? A sensação, nariz, olfato. Ele nos dá uma sensação do que está acontecendo. Existe também alguns sentidos, como, por exemplo, a propriocepção, que é a percepção da posição do corpo. O homem tem um pouco mais do que a mulher. Por isso o índio saía para caçar, porque ele sabia voltar. A mulher ela se perde um pouco mais na orientação espacial. Ela se perde um pouco mais, então ela ficava em casa. As pessoas dizem, não, porque o índio era preguiçoso, não é porque se a mulher fosse, ela podia não voltar para casa. Então, também tem a nocicepção. Nocicepção do inglês, que fala sobre o conteúdo enganoso ou impuro. Percepção da dor. Percepção da dor. Conteúdos impuros é o do outro, da propriocepção. Esse daí é a percepção da dor. Mas os interessantes são esses. Olhos, nariz, boca, pele, ouvidos. Você sente o que está em redor. Isso nos dá um posicionamento espacial do que está acontecendo. Por isso, não podemos ou não deveríamos nos alimentar mentalmente de coisas ou conteúdos enganosos ou impuros, devendo nos abster de toda a aparência do mal. Você está comendo, na hora em que a tua alma, sabe, o corpo está precisando, a alma sentindo que o corpo tem que se alimentar, ela gosta disso. E quando eu jejuo, mas oro, não é jejuar, passar fome, é jejuar e orar.
ela não se alimenta, então o corpo não se alimenta, a alma não é alimentada na sua vontade, o espírito se fortalece. Se orar, não é somente parar, hoje eu não vou comer, vai ficar com fome só. Então é uma balança. Se a alma se alimenta bem, o espírito é assim, sabe? Se você alimentar o espírito, a alma começa a ficar domesticada. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, ficar diante da televisão, comendo e olhando, ali está, na televisão, está passando ali a reportagem falando sobre morte, estupro, assassinatos terríveis. E a pessoa está comendo pelos olhos e pela boca. Tudo para arrebentar com a alma, com os pensamentos. Adestrando o pensamento a coisas ruins. E tem gente depois que perde o sono, não consegue mais dormir e começa um processo psicossomático através de coisas. Então, abstende-vos, diz 1 Tessalonicenses 5:22, de toda a aparência do mal. Então, tem também, evitem, isso aí na linguagem de Almeida, Revista e Corrigida, tá? É assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Na linguagem de hoje, o mesmo versículo diz, evitem todo tipo de mal. Mais fácil de entender. Evitem todo tipo de mal. É melhor para você. Isso é santidade. Santidade é se separar daquilo que é ruim. É estar separado. Santidade é estar separado. Segundo objetivo. Então, vimos agora 3 tópicos do primeiro objetivo. Agora, segundo objetivo, que diz a gestão dos pensamentos. Primeiro tópico desse segundo objetivo, imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Efésios tem como um dos seus títulos o de ser a Epístola da Alegria. A Epístola aos Efésios, ela fala sobre alegria. Você pode ver isso aí em capítulo 1, versículo 3, 4, capítulo 2, 1 a 2. Então, sendo que em Filipenses 4, 8, há uma orientação acerca da gestão do pensamento. Eu botei aqui Epístola aos Efésios, não é Epístola aos Filipenses. Eu li aqui errado aqui. A Epístola aos Filipenses é a Epístola da Alegria. Você vê isso em Filipenses 1, capítulo 1, versos 3 a 4, capítulo 2, 1 a 3, a 1 a 2, capítulo 4, versículo 1, sendo que no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, há uma orientação acerca da gestão do pensamento. Como é que eu vou fazer essa gestão? Como é que eu vou lidar com isso? Paulo escreveu esta epístola justamente quando ele estava preso em Roma. Não era preso em uma prisão comum. Ele ficou, como ele era um romano, e Deus, pela sua misericórdia, permitiu isso, ele ficou em casa, numa casa. Não podia sair, mas recebia visitas. E ali ele escreve. E quem ficava tomando conta dele eram os oficiais romanos. E esses oficiais romanos ouviam a palavra e se convertiam. Sabe, naquilo que parece ser ruim, Deus já tem preparado o melhor para você. Portanto, Filipenses 4:1, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Essa parte que vamos comentar agora, Filipenses 4:8,
ela fala sobre aquela parte do tudo, né? Tudo isso, tudo aquilo. Então ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. A usar inteligentemente esse pronome indefinido tudo, 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 Paulo abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados como os adjetivos verdadeiro, justo, puro, legal, não contra a sociedade, não com mentiras, mas que é puro e verdadeiro. Então, tudo. E dá uma ampla gama de escolhas. Segundo tópico do objetivo 2. Acima da técnica. Então, a revista Acima da Técnica. Hoje, com a multiplicação da ciência, isso Daniel falou, que a ciência dos últimos tempos se multiplicaria. Hoje, se você tivesse conhecimento de 100% da ciência no mundo todo, no planeta Terra, tá? Em todos os países, nações, todos os continentes, e você piscasse o olho, você já estaria desatualizado. Coisas que demoravam séculos para acontecer, hoje está em uma velocidade vertiginosa. Vertiginosa. Então aparecem estudos, justamente agora, comportamentais de técnicas de gestão relativa aos pensamentos, limitadas simplesmente à nossa realidade humana. São técnicas que só focam na realidade humana, em nível terreno, só. Que produz a tendência, essa técnica, né? Enfocando eu vou ser rico, vou vencer aquilo e tal. Eu não estou olhando para Deus. Eu estou só querendo ser rico. Eu estou só querendo me dar bem. Aí acaba produzindo a tendência de preocupações com o cotidiano de forma acima do necessário. A depressão, que é o mal do século, está aí mesmo. Justamente quando a ciência se multiplica, a depressão começa a operar. Porque o homem que foi criado para adorar a Deus, agora adora a criatura, adora a natureza, adora o sol. Então, isso provoca ansiedade, pessoas deprimidas. Isso vai ao contrário do que ensinou Jesus, a quem passou pelo novo nascimento e já pode ver o reino dos céus, ver e entrar no reino dos céus. Ele fala para Nicodemos: se não nascer de novo, não podereis ver o reino dos céus. Nicodemos, lá em João, procura lá em João. Que isso? Será que vou ter que nascer de novo? Voltar ao ventre da mãe? Me explica. Pô, na verdade vos digo, se não nascer de novo, não podereis entrar. Eu falei que não pode ver. Nas bagunças, nas situações mais difíceis da vida, você vê a mão de Deus ao seu redor. A mão de Deus operando. Mas agora ele fala assim: olha, na verdade vos digo, você não pode entrar. Aí ele pulou: epa! Eu quero saber mais sobre isso. Então, em meio a essas tempestades que nós passamos, nós precisamos, no meio delas, enxergar a mão de Deus, o reino de Deus ao nosso redor. Filipenses 4, versículos 6 a 7 diz: não estejais inquietos. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz Paulo. Antes, as vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então não é ver a coisa e ficar reclamando. O que você vai conseguir resolver reclamando, né? No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara, Israel murmurou. Oh, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus, quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E por que então reclamar? Em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e também com ações de graça, dizendo: Senhor, eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na minha frente. Assim, eu estou conseguindo ver. Na presença dos meus adversários que não podem fazer nada. Enches a minha cabeça com óleo, unges a minha cabeça com óleo e fazes transbordar o meu cálice, o cálice da alegria da salvação. Então, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, e esse negócio de depressão, esse negócio de insônia, vai sair em nome de Jesus. Mateus 6, capítulo 6, verso 31 a 34, diz assim: não andeis, pois, inquietos, disse Jesus. Que comeremos? Não digam. Que comeremos ou beberemos? Ou com que nos vestiremos? O que a gente vai comer e beber? Meu Deus, o que eu faço? Está só reclamando. Isso é murmuração. Coloca diante de Deus. Porque todas essas coisas, disse Jesus, os gentios, as pessoas que não creem, elas procuram essas coisas. Vocês são meus filhos. De certo, o vosso Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas. Olha, vou repetir, tá? Coisas. Isso que nós achamos tão importante para ele é coisas. São coisinhas. Vos serão acrescentadas. Agora, terceiro tópico desse segundo objetivo, recursos espirituais. Meditar é refletir, é pensar de maneira detida, isso é meditar. Ficar pensando exige força de vontade, decisão, o querer. A leitura da palavra de Deus, da Bíblia, é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. No Salmo 119, Salmo 119, ele fica no meio da Bíblia. Ele é, se você for ver, é um tributo à própria palavra de Deus. Em qualquer parte que você vai ver, ele fala sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, a tua palavra. Ele fala o tempo todo, é um tributo de louvor à própria palavra de Deus. Então, nesses dois versículos, Salmo 119, versículos 129 a 131, né? Diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos,
maravilhosos são os teus testemunhos. Testemunho é colocado como a palavra de Deus, testemunho da palavra de Deus. Por isso, a minha alma os guarda. Os teus testemunhos, Pai, são tão maravilhosos, a minha alma gosta, a minha alma guarda. Versículo 30. A exposição das tuas palavras, ó, palavra, mais uma vez, dá luz e dá entendimento aos simples. Só a exposição da palavra, ouvir a palavra, porque a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então dá entendimento até aos simples. 131, são 3 versículos. Abri a minha boca e aspirei, pois que desejei os teus mandamentos. De novo, mandamento, a palavra de Deus. É uma parte da palavra de Deus, bem no meio, que divide para frente Antigo, para Novo e Antigo Testamento. Está bem no meio. Salmo 119. E esse daí, de maneira bem diferente dessa lição, tem o 4º tópico. Geralmente não tem 4º tópico. De Jerusalém a Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de viver. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerado, Jesus nos convida a um repouso. Nós temos Jerusalém, é distante, cerca de 3 quilômetros de Betânia. Em meia hora, a pé, você está lá. Mas Jerusalém é uma cidade que vive aquela situação terrível, que não para nunca, inquietante. Dá uma paradinha, vai para um canto, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus e ele te responderá. Marcos capítulo 6, verso 31 diz: e ele, Jesus, disse-lhes, ou lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo sequer para comer. Dá uma parada. Vamos meditar um pouco. Sossega a tua alma. Davi fala, porque te angustias dentro de mim, ó minha alma? Confia em Deus, Ele ainda te fará bem. E o terceiro objetivo agora, que é o último, a batalha na arena dos pensamentos. Que diz, primeiro tópico desse terceiro e último objetivo, influências espirituais. A consciência tem tendências, já que ela está ligada à alma, ela tem tendências de erro. É mais fácil as coisas ruins serem absorvidas pelo jovem que não quer ouvir o que os pais falam e que ouve o que é errado fora de casa, do que o que os pais falam. Por quê? Porque a tendência é Gênesis 6, versículo 5, não diz isso? Meu Deus, que a tendência do coração do homem é para o mal desde a sua infância, desde a sua meninice. É a tendência. É o tempo todo. Nós precisamos batalhar contra os sentimentos carnais que envolvem o nosso coração. Então, agora temos os cuidados práticos. Nesses cuidados práticos, nós precisamos observar no nosso dia a dia como nós devemos atuar.
Ninguém nos força, ninguém te força, nem me força a nada. Nem aceitar Jesus. Eu sei que se eu aceitei, é porque alguém, eu não sou bonzinho. Ninguém é bonzinho. Só Deus é bom, disse Jesus. Só Deus. Mas, se eu aceitei, é porque alguém orou por mim. Aquele rapaz que está matando, roubando, ora por ele. Se você não conseguir orar por ele, você não está bem. Ele pode se converter. E pode ser uma bênção nas mãos de Deus. É uma alma que está ali, que não teve como escolher diante do que estava acontecendo na vida dele, onde ele vivia. E acabou entrando por um caminho errado. Mas Deus, você acha que ama mais a você e a mim do que ele? Eu te garanto o seguinte, Deus se preocupa mais com ele do que comigo e com você. Quer um exemplo? Uma casa com 10 filhos. Vamos pensar, você que é mais novinho, você não entende isso não. Estou falando com o pessoal mais velho. Que os pais tinham 5 filhos, era pouco, né? 5 era pouco. Então vamos falar com 10 filhos. Um é uma ovelha negra. O restante é legal, mas um é ovelha negra. Com quem você acha que os pais se preocupam mais? Não é com a ovelha negra? Os pais vão chegar e vão colocar, não presta. Não. Vai se preocupar com ele. O filho pródigo, são 2 filhos só. Deus está se preocupando com o que sai de casa e vai embora. Ele não precisa se preocupar com o que está ali, que entende as coisas de Deus. Então, nós passamos por situações tão grandes, mas o nosso amor filos, amor de pai, de um para com o outro, pai para com os filhos, são apenas um breve reflexo do grande amor de Deus para com o homem, para com aquele que se desvia. Porque Jesus, ele não veio para o que se acha que é bonzinho, que é são, que não tem problema nenhum. Ele veio para os que têm certeza. Eu não sou legal. Então, ore por eles. Ore pelos políticos que estão errando tudo, para que Deus abra os olhos deles. Ora, não amaldiçoe. Não fomos chamados para amaldiçoar, mas para abençoar, disse Jesus. Então, temos que ter um cuidado prático de não ficar exercitando em nossa mente programações que só falam em morte, 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 morte. Roubo, 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 roubo. A conclusão dessa lição diz que o autoexame em nossos pensamentos, à luz da palavra de Deus, deve ser um exercício diário, um autoexame, à luz da palavra de Deus, não segundo as minhas razões. Eu tenho que colocar as minhas razões diante da palavra de Deus. Será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Me mostra, Senhor. Eu vou fazer o que tu quiseres. Interessante que fez, foi minha oração foi essa, me mostra. Eu acho que eu estou certo. Se eu morrer assim, eu vou morrer inocente. Vou morrer inocente, porque eu acho que eu estou certo. Tu sabes que eu faço achando que eu estou certo. Então, Senhor, me mostra. Eu posso rejeitar o que é nocivo e cultivar uma mente focada no que é puro, justo e verdadeiro, como parte essencial de uma vida cristã vitoriosa, e isso segundo a direção do Espírito Santo. Estamos aqui terminando a nossa lição de hoje, dia 16 de novembro. E se você gostou, compartilhe com alguém que você acha que vai ser
bom assistir essa aula. Compartilhe, né? Faça um comentário. Nós, durante a semana, vamos dar uma olhada e podemos responder alguma dúvida, tá bom? E te aguardamos aqui no próximo domingo. Receba a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua face, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que você tem, e tenha misericórdia de você. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, a você e a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.